E agora, o mundo em que vivemos. Uma análise dos acontecimentos atuais à luz da Bíblia. Com o pastor Érico Rodolfo Bossinger. Putin segue querendo enganar Trump e os americanos. Vamos procurar entender o que eu quero trazer aqui, é uma palavra profética. Eu não tenho grandes conhecimentos a respeito da história da Rússia. Sei até que Kiev, que hoje é capital da Ucrânia, já foi capital da Rússia em algum tempo passado. A história da Rússia eu não conheço. Eu sei que muitas coisas aconteceram ruins na Rússia. A época dos czares não era uma época boa de justiça, de temor a Deus, nada. Havia muita coisa errada, muito engano. Veio a Revolução Bolchevique, que também não foi assim de uma hora para outra, foi um processo longo e que matou muita gente, uns passando a perna nos outros, os líderes enganando uns aos outros. Isso é Gog na Bíblia, terra do engano. Gog é terra do engano e de enganadores, até que por fim saiu Lenin lá se destacando e estabeleceu um certo regime, mas matou muita gente, milhões de pessoas. E aí depois veio o Stalin, general de ferro, que matou mais ainda do que o Lenin, matou muita gente, mas matava com facilidade. Qualquer um que era cristão ou que denunciavam que estava junto com adversários políticos, ele mandava matar com facilidade. O espírito do comunismo foi encarnando demônios ali, e isso está no mundo todo, na Venezuela, no Brasil, esse espírito de vencer, esmagar o adversário, tem que botar na cadeia no mínimo, mas se possível matar o adversário. Esse espírito maligno, demoníaco, estava lá na Rússia, terra de demônios, de engano. E ali então o Stalin se foi, veio Khrushchev, que começou a matar também, mas aí coisas aconteceram e ele foi destituído e dizem que ele tomou uma decisão, ele se converteu no final da vida. Mas aí o comunismo foi devorando outros países, atropelando, tomando países para formar a União Soviética, foi tomando países contra a vontade do povo e expulsando o cristianismo de todos esses países. Existem livros aí atribuídos ao servo de Deus que sofreu Cristo em cadeias comunistas, torturado por amor a Cristo, e há muitos outros livros que mostram o horror de como foi aquilo lá, o regime comunista, de certa forma, que permanece lá na Coreia do Norte. Terra de engano, o Gog, até que nos Estados Unidos se levantou lá o presidente Ronald Reagan, que resolveu, através da economia, esmagar a economia da União Soviética, e de fato ele conseguiu, e então se desfez a União Soviética, e eles deram liberdade aos países, e a Rússia foi procurar o seu caminho. A Rússia até que estava indo aproximadamente bem, procurando manter um bom relacionamento com o Ocidente, resolveu até investir no Ocidente, empresas e navios, etc., no Ocidente, e havia uma certa paz até que as coisas começaram a acontecer.
aqui do Ocidente, os Estados Unidos começaram a ganhar espaço e ir conquistando países que antigamente estavam na União Soviética para o capitalismo. E esses países vieram, vários deles, Hungria, Polônia, hoje são países capitalistas que estão do lado de cá, do Ocidente, Estônia, Lituânia e tal. Mas parece que a Rússia não gostou daquilo e a gota d'água foi a Ucrânia. Quando os ocidentais foram tomando a Ucrânia, venceram eleições, dizem que foram fraudadas, mas enfim, venceram eleições e tomaram a Ucrânia, a Rússia diz, não, agora chega. Nós estamos separados do nosso melhor pedaço, que é a Península da Crimeia, e eles estão bem perto de nós aqui, não dá, vamos atacar. E resolveu atacar e fizeram essa guerra que está durando aí já cerca de 3 anos contra a Ucrânia. É uma guerra pela honra da Rússia, e botaram tudo ali, investiram tudo ali, mas sempre enganando os Estados Unidos. E houve um engano. O presidente Putin tratou bem o Trump, porque o Trump tinha, como empresário, alguns interesses lá dentro da Rússia, então ele ficou, Trump, acreditando que o Putin era amigo dele, que eles fariam a paz. Mas acontece que isso era só um blefe para enganar o Trump. E agora a coisa está bem caracterizada. O Trump foi eleito, disse que ele faria paz na Ucrânia logo no primeiro dia, ou seja, tiraria o apoio da Ucrânia, faria a Ucrânia se render, dividiria a Ucrânia, o que a Rússia já conquistou ficaria para a Rússia e a Ucrânia ficaria com o resto, que ainda era um pedaço muito bom. E então estaria selada a paz. Mas a Rússia não embarcou nessa. Aceitou todo o apoio, mas continuou atacando e continua atacando. O presidente Trump está estrangulado com a Rússia, chateado, ameaçando sanções econômicas, mas a Rússia já está há um bom tempo bandeando para a China, para os países do Oriente, para pedir apoio a eles, e não quer mais saber de Estados Unidos nem de Europa. A Europa está com medo, sempre teve medo da Rússia por causa das armas atômicas e continua tendo. Hoje os europeus estão se armando como podem para se defender da Rússia. A Rússia enganou os Estados Unidos, a Rússia é o país do Gog, é o país do engano. Enganou os americanos na época do presidente Obama com a história da Síria, as armas químicas da Síria. Estados Unidos iriam entrar na Síria, já estavam preparados com as tropas para entrar. A Rússia entrou no caminho e disse: não, vocês não entrem agora, nós vamos lá, nós vamos resolver, nós vamos acabar com aquelas armas químicas. As armas químicas que havia na Síria eram armas da Rússia, a própria Rússia que tinha mandado para lá, mas a Rússia disse que iria resolver. Houve um impasse, o presidente Obama ficou com medo de invadir a Síria e ficou por isso mesmo. A Rússia foi, dominou, fez aquele acordo com o presidente Assad da Síria e teve aquela época em que a Rússia dominava ali. E a Rússia também, junto com o Irã, se estabelecia como uma ponte forte ali. Só faltava a Turquia para a Rússia poder dominar aquele eixo e cercar Israel. Mas eles levaram reveses. Na Ucrânia, a Rússia está se enfraquecendo. Ali na Síria, a Rússia foi derrotada. Então, hoje a Síria é um país desorganizado e a Rússia foi derrotada no Irã. Todas as armas do Irã eram russas, armas de defesa. Israel foi lá e acabou com aquilo. Então, a Rússia está humilhada, mas remordendo essa ira com vontade de retaliar. Então, a qualquer momento, a Rússia vai enganar de novo o mundo, dizendo paz, paz, eles vão atacar Israel, de repente, com armas atômicas. A Rússia não vai brincar como
o Irã fez atacando armas convencionais contra Israel. Eles vão atacar com armas atômicas. Isso vai ser o Gog e Magog, o cumprimento de Ezequiel 38 e 39. Interessante, o presidente Trump está acreditando que pode conversar. Rússia é o próprio engano. Nunca tiveram imprensa livre, nunca se sabe a verdade sobre a Rússia. É o país do engano, o Gog, e vão continuar até que, junto com o Magog, a Turquia, eles vão invadir, junto com os outros países que vêm aí cumprindo a profecia, eles vão invadir Israel. Mas aí a guerra vai ser atômica. Os Estados Unidos apanhados de surpresa. Para mim, isso vai acontecer logo após o arrebatamento da igreja. Os Estados Unidos, um país onde muitos cristãos estarão sendo arrebatados, vai ser um país assim atônito, e de repente a Rússia vai invadir Israel com armas atômicas. Os Estados Unidos não vão ter outro jeito senão se defender com armas atômicas. A Bíblia diz que a terra de Israel será fortemente sacudida e muita coisa vai acontecer daí por diante na grande tribulação. Mas os olhos atentos à Rússia, que são um país do engano, que nunca praticaram a verdade, não divulgam a verdade, nem as suas intenções, e não tem palavra para acordos. É um país assim. Por isso, Deus diz: eis que nos últimos tempos, ó Gog, eu farei você vir contra a terra de Israel, meterei um anzol no teu nariz e trarei você contra os montes de Israel. Isso está prestes a acontecer, mas eu lembro que antes disso, o arrebatamento da igreja estará acontecendo. Pense nisso e se prepare, meu irmão, minha irmã.